Eu só tinha uma chance, mantinha o punho fechado, pronto pro golpe. Quando ele chegou perto de mim, eu acertei ele bem na cara, com toda a força que eu tinha. Ele quase caiu, ficou meio cambaleando. E aí, sou o Gigi. Cara, na infância tivemos muitos animais. Sempre tivemos 1 ou 2 cachorros, gatos, pombos e coelhos. Por um tempo, até criamos galinhas e porcos. Naquela época, na periferia da cidade, era comum as pessoas criarem algumas galinhas e porcos, conforme as possibilidades. Gradualmente, a criação de porcos e galinhas acabou, e a situação piorou, tanto literal quanto figurativamente. Quando todos criavam, não havia problemas, mas quando apenas um cria, começam as brigas entre vizinhos. O vizinho, que antes não ligava para o cheiro dos porcos, passou a vida inteira com fezes suínas debaixo das unhas. Se o vento soprasse na sua direção, você sentia o cheiro desse cara a 50 metros de distância. Quando ele não estava por perto, você o chamava de Gitsa, igual ao porco dele. Eles eram tão parecidos que, se ele ficasse de 4, era difícil distinguir um do outro. Mas agora ele tinha se civilizado e modernizado, incomodando-se com o cheiro dos porcos e o canto do galo. Isso atrapalhava seu sono de beleza, mesmo que ele acordasse por volta das 4 da manhã, antes do galo, e dormisse junto com as galinhas. Mas é assim que é o romeno, irmão, quer que a cabra do vizinho morra. Nesse caso, o porco e as galinhas. Assim todos tiveram que abrir mão dos porcos e das galinhas, alguns mais cedo, outros mais tarde. Mas todo mundo ainda tinha cachorros e gatos, e durante a maior parte da nossa infância tivemos 2 cachorros. Um deles era o cachorro que encontramos congelado em um inverno e o outro era uma cadela. E não esqueci da história dele. Vou contar uma história sobre 2 cachorros que existiam e estavam lá. Não os mantínhamos presos, eles eram livres. Eles corriam pela rua o dia todo, não eram agressivos. Cachorros presos são mais perigosos. Aqueles acostumados com pessoas raramente atacam alguém. Enfim, a ideia é que a cegonha vinha 2 vezes por ano com um saco contendo de 4 a 8 filhotes. Nem todos sobreviviam, mas 2 ou 3 sempre passavam dessa fase, e por alguns meses éramos os mais felizes. O mais cinza é meu, porque você sempre escolhe primeiro, se não falou nada quer dizer que o quer. Não, eu fico com esse menor, deixa que eu pego, Gigi. De qualquer jeito, o mais ruivo era mais bonito. Por algumas semanas brincávamos com eles. A gente fazia eles correrem, ensinava alguns comandos simples. Às vezes eles brigavam entre si e a gente incentivava e apostava cada um no seu cachorro. Antes de continuar, se você está gostando da história, deixa um like aí e, irmão, se ainda não é inscrito, clica agora no botão de inscrever-se. A resposta do quiz da semana passada era A, um bastão. Os primeiros 5 comentários com a resposta correta e mais 5 escolhidos aleatoriamente estão agora aparecendo na tela. Quer ter uma chance também? Fique atento ao próximo quiz. Em quem eu enfiei o cone com a agulha na bochecha? A Sensiuk Beyonut C. Florin deixe a resposta rapidamente nos comentários. Você tem 5 segundos. Pronto? Você respondeu? Voltando à história, eu os mantinha por 3 a 4 meses. Nesse período, os vizinhos adotavam alguns filhotes, geralmente os mais bonitos. Depois meu pai os levava para a casa da vovó no interior. Ele sempre encontrava alguém para criá-los, pelo menos era o que nos dizia e acreditávamos. Mas essa é outra história. Vocês já tiveram cachorros ou gatos? Ainda tem? Respondam nos comentários. E quando eu tinha uns 14 anos, estava na 8ª série, num fim de semana eu saía com Sensiuk da Museia. Quando saímos no portão, encontramos Mutalano e Costel. E aí, vamos jogar futebol? Sim, estávamos indo agora. Você vem, passarinho. Não, ainda estou observando os pombos. Você os protege dos gatos? Tem uma preta, Costel. Se eu pegar ela, arranco o couro, já comeu 3 meus. Deixa os gatos em paz, cara. Hoje à noite eu venho com o estilingue e faço o ensopado deles pra você. Vai pro inferno, seu idiota. Arranco o couro de você também. Vai pro inferno, seu ranhoso. Limpa esse nariz aí. Não, porque depois o Pinóquio come eles. Cuidado que eu vou babar em você. Fiquem quietos, diabos. Vamos embora. Vou com vocês até a esquina. Vou pegar mais um pouco de grama pras galinhas. Musea era um dos poucos que ainda criava galinhas. Porco ele também não tinha. Na esquina da rua, um sujeito entrou. Nunca o vi antes. Ele nos cumprimenta e seguimos. Quem era aquele, Musea? Não sei, Gigi. Acho que ele anda com a Garofitsa. Eu também o vi uma vez quando ele veio buscá-la na escola. Essa Garofitsa era um ano mais velha que Sensiuk, mas tinha repetido a 6ª série e acabou ficando na mesma turma que ele. E eu sei, cara, o que alguns de vocês estão pensando. Pô, mas todo mundo repetia de ano. Muitos deles sim. Imiti, Rambo, Costel, Musea, Garofitsa, acho que também Baranga, além de muitos outros.
A escola era diferente naquela época, mais difícil, justa e competitiva. Os repetentes de antigamente seriam alunos nota 7 ou 8 atualmente, não por serem mais inteligentes, mas porque apanhavam muito se não soubessem a lição. E apanhava tanto dos professores quanto dos pais, mas vamos voltar ao assunto. Mutalano olhava feio para ele em silêncio. O que foi, Mutalan? Você o conhece? Ele é um moldavo burro que mora um pouco mais longe. Sempre vejo eles com a garofita à noite na esquina. O que você tem com ele? Ele mexeu com você? Não, mas não suporto ele. A gente bate nele, Mutalan? A gente bate. Ele tá com ciúmes porque o outro fica com a garota. Quem? Narigudo. Até você falou, mulherzinha. Que figura, você vive babando por ela. Ela nem olha pra você, idiota. Vai pro inferno com sua mãe feia. Espera aí, Mutalan. A gente ainda vai jogar futebol ou não? Não jogo com essa idiota. Ela que arrume outro time. Você deve ser o esperto, né, feioso? Chega, vamos. No final, fomos embora e esqueci do Mutia que ficou pra pegar grama. Ele era grandão, devia ter uns 20 anos. Além disso, o cara trabalhava na obra. Tinha quase 1,90 m e uns 80 quilos. Eu era o mais gordo entre nós, pesando 55 quilos. Algumas semanas depois, estávamos na casa da Milica após uma partida de ping-pong. Ela também trouxe uns galões de cerveja e ficamos conversando no portão. E enquanto estávamos lá, passou um cara na rua, cumprimentou a gente e seguiu seu caminho. Quem era aquele, galera? Não sei, Mili. Era uma daquele moldávio bobo. Aquele que anda com o cravinho. Você viu como aquele cara se acha? O garoto nem falou nada. Mulher, não se meta. Você não viu como ele anda pelos cantos falando? Com quem a gente anda? Com essa aí pela rua? Com aquela que fica perto desses aí? Ela está na sala com o Sensiuk. Como assim, rapazes? Isso pode acontecer e vocês não fazem nada? O que a gente tem a ver com isso, Milica? Como assim? Vocês não defendem suas mulheres, seu território? Ela não é nossa mulher, Mili. Ela é de metade do bairro. Rapazes, no meu tempo, ninguém vinha tirar nossas mulheres. A gente lutava por elas, mordia elas com os dentes. Que se dane essas vadias. Os tempos mudaram, Milica. Eu disse pra gente bater nele, mas eles têm medo, seu Mili. Então bate você, Brutamontes. Vamos mexer com o garoto à toa? Ele é grande e vai bater em todos. Ele bater em vocês? Não pode ser. Juntos, vocês são como os dedos de uma mão. Formem um punho. Ninguém bate em vocês enquanto estiverem juntos na sua rua. E aí, Sensiuk? Gostou do revés que te dei? Você teve sorte, Gigi. Minha raquete estava ruim. Ouviram? Nem liguei pro revés. Tá tirando sarro, seu Milica. Viu como mandei na paralela? Complicado. Quando o Milica bebia mais uma cerveja, começava esses discursos. Falava de defender território, contava brigas antigas, mostrava golpes de boxe, como já tinha feito uns anos atrás. Naquela época, as crianças vinham roubar frutas das árvores, não as meninas da rua. Bati uns 4 em uma semana, o irmão do Dumitro, um chamado Lagartixa e mais 2 irmãos. Depois disso, passei por muita coisa para escapar de apanhar, mas contou outra hora. Milica parecia estar nos preparando para a guerra. Ele também contou a história de Davi e Golias. Como o pequeno venceu o gigante, essas bobagens. Mutalan não acreditava e concordava com tudo que ele dizia. Ele estava chateado porque roubaram sua garofita, mesmo que ela não o correspondesse e o visse apenas como amigo. Além disso, ele era feio. De certa forma, eu a entendo. Então coloca o pé esquerdo na frente e as mãos em guarda. Isso e se incline um pouco. Fique sobre as pernas. Assim? Tá bom? Olha pra mim. Viu? Tenta me empurrar. Viu como eu tô estável? E daqui você pode atacar com o punho, agarrar pelo pescoço e Milica coloca a mão em Rambo e o joga no chão. Viu quanta força a posição do cavaleiro te dá? Eu não acho que a posição em si te dá força. Era mais a diferença de peso, altura, idade e força. E energia, claro. Milica tinha bebido mais cerveja. Bioenergia. Mutalano não mexeu com o cara por mais 1 ou 2 semanas. Ele, assim como todos nós, tinha medo dele. Além disso, ele não tinha feito nada de errado conosco, por que mexer com ele? E passa mais um tempo, era por volta de novembro, quase inverno. Ainda não tinha nevado, mas já estava bem frio. Era assim, numa sexta ou sábado, voltando da loja da esquina. Estávamos com os cachorros, incluindo 3 filhotes de 2 meses. Eu, Sensiuk e Costeu estávamos na frente. Mutalano ficou para trás com os filhotes e gritou para nós que alguém havia batido nos cachorros, mas não sei exatamente o que aconteceu. A gente voltou e chegou a poucos metros deles. Tinha um cara com uma jaqueta grossa e um gorro de pastor na cabeça. Por que você bateu neles, pastor? Eu não bati, só estava passando na rua. Não mente que eu vi você chutando eles. Sai fora, não chega perto. Não sei se o cara realmente bateu, mas Mutalanu estava convencido. Nossa, vai brigar comigo, idiota. Você aguenta? E aí o cara tira o chapéu da cabeça, e era o Moldávio, aquele que andava com o cravinho. Não sei se o Mutalanu arrumou confusão por causa dos cachorros, mas já não podia mais voltar atrás.
E ele se coloca na posição de cavaleiro e tenta dar uma nele. O grandão acerta um soco direto no queixo de Mutalanu, mas ele não cai, possivelmente devido à sua posição de cavaleiro. A determinação e a coragem estavam estampadas no rosto dele. O Rambo tinha aflorado, ele ficou todo inchado, com o compensado, as telhas e o farelo, tudo de uma vez só. Mesmo sem tê-la, eu parecia ver a velha bandana dele na cabeça, até as marcas de lama e sujeira no rosto. Era ele mesmo, o Rambo de Rahat, e nós três gritamos juntos. Pula no pescoço dele, morde ele, Rambo. Esse aí tentou pular e agarrar ele pelo pescoço, como o Milica tinha mostrado, mas o outro deu mais uma nele atrás da orelha e fez ele rodar. Ai, minhas costelas, vem me levantar. Então fomos lá, levantamos ele e o outro seguiu seu caminho. Ele te bateu forte? Minha orelha está zumbindo. Por que você não mordeu ele? Eu quis, mas o idiota é grande e bate forte também. Pelo amor de Deus, você se mijou, cara. Que foi idiota? Deve ser por causa desses cachorros. E aí, mostra a cueca de novo, idiota. Idiota. Você buscou essa idiota, cara. Enquanto isso, eu pensava, analisando a situação, meu cérebro calculando todas as possíveis situações, cenários e probabilidades. E você disse que ela ficou louca, cara? Sim, cara, lá no canal, ali. Ela chutou eles, que diabos. Vamos atrás dele, cara. É guerra, cara. Peguem pedras e vamos atrás dele. A gente se arma com pedras. Mesmo assim, ele podia acabar com nós quatro. E a gente vai pelos arbustos em direção a ele. Ele estava quase no meio da rua, em frente à garota. Naquela época não havia postes de luz por toda a rua. Até havia sensores de presença, mas estavam queimados ou quebrados. A área estava no escuro, sendo difícil enxergar. O local ideal para uma emboscada, utilizando táticas de guerrilha. Eu e Costel nos posicionamos à frente, com Sentilk e Rambo na retaguarda. Ao ataque, cara. Começamos a jogar pedras nele. Ele não sabia de onde vinham, pois não nos via. Quando tentava fugir, eu e Costel jogávamos. Sensilk e Rambo jogavam pedras no ladrão que tentava fugir. Acertaram-no 3 vezes, mas já estavam com poucas pedras. Além disso, tínhamos que tomar cuidado com os carros. Não tinha tantos como agora, mas tinha alguns. Corríamos o risco de quebrar um vidro, alguma coisa. De repente, o maluco do Rambo pula em cima dele. Eles se agarram pelo pescoço e continuam se segurando. O Moldavo ainda socava ocasionalmente. Vamos logo ajudá-lo. Então, nós três pulamos em cima dele com socos e chutes. Mutalano segurava ele pelo pescoço e a gente batia. Sensilk tinha se afastado um pouco e ainda jogava umas pedras nos pés dele. Eu dava socos com toda a força nas costas desse cara, mas ele estava usando uma jaqueta grossa de gente sem noção. Minhas mãos estavam esfoladas de tanto bater, mas a jaqueta absorvia quase tudo. Costel começou a chutar também, e em um certo momento ele recuou. Ele chuta um cara enquanto pula e empurra os dois contra a grade de uma garagem, abrindo-a junto com eles. Ouve-se barulho no quintal, a luz da garagem acende e sai um cara, o Buzatu, cerca de 3 anos mais velho que eu. Costel e Sensilk se escondem atrás de uma árvore, eu fico na calçada, a 2 metros deles, atrás de uma árvore, e estava escuro ali. Rambo e Moldoviano não conseguiram fugir. O que vocês estão fazendo? Quebrando a cerca? Não, abriu sozinha. Eles pularam em cima de mim, eu não tenho culpa nenhuma. Vão embora, se eu pegar vocês de novo, chamarei a polícia. Esse cara entrou no quintal, Mutalano foi até Costel, eu estava lá na sombra, esse cara vinha na minha direção. Eu tinha uma única chance com o punho fechado, pronto para golpear. O sujeito se aproximou de mim e eu o acertei com toda a força no rosto. Ele quase caiu, cambaleando um pouco antes de se apoiar na cerca. Confuso. Não sabia o que o tinha acertado, pois eu dei um golpe surpresa. Ele fugiu e eu o persegui até quase a esquina, onde há um texugo com pedras. Ele partiu e no caminho de volta encontramos os cachorrinhos que ficaram lá e o Nico, aquele que me acompanhou na montanha quando caí no precipício e que reencontramos após a briga com o Florim da feira. Ele estava na esquina e provavelmente viu o ocorrido. O que vocês fizeram? Brigaram com o Moldoviano? Bate nele, esquece esse idiota. Vão logo pra casa, pois ele virá atrás de vocês com a galera dele. Com quem ele vai vir? É um forasteiro da Moldávia que mora no bairro dos ciganos. Vai vir com aqueles caras atrás de vocês. Vamos pra esquina pra ficarmos seguros. Vamos deixar os cachorrinhos em casa também, Gigi. Chegamos no portão, deixamos os cães e seguimos pra esquina. Nico voltou pra casa como sempre fazia nessas situações. Agora não entendo por que nós também não fomos. Queríamos ver se aquele cara viria acompanhado. Eu não tinha certeza se ele viria sozinho. No nosso bairro, havia 2 grandes áreas repletas de espertalhões. No mercado, onde estavam os espertalhões romenos, e na comunidade cigana, onde estavam os ciganos mais perigosos. Chegamos na esquina e ficamos lá por 10 minutos no breu total, sem nenhuma luz funcionando. Vamos embora antes que esses caras nos peguem. Ninguém vai vir, segue o Nico. Quando estávamos prestes a sair, vimos umas luzinhas a uns 100 metros de distância. Eles se aproximaram com cerca de 20 tochas e mais 10 pessoas armadas com paus e barras de ferro, correndo em nossa direção.
Decidimos ir pro metrô em vez de casa, para evitar que os pais soubessem e não dar confusão. De qualquer forma, tínhamos que passar pela Uniri para comprar umas fitas de jogo para televisão. Caminhamos cerca de 300 metros em direção ao metrô. Achamos que eles iam parar na rua, mas acho que nos reconheceram pelos cachorros grandões que vieram atrás da gente. E eles corriam por ali, hora atrás, hora na frente. E aí esses caras começaram a correr na nossa direção, estavam a uns 50 metros. Corremos rapidamente para o metrô, pois se nos pegassem, estaríamos ferrados. Naquela época não havia segurança nenhuma lá. Se eles tivessem nos pego, iam nos espancar. Nossa sorte foi que o metrô chegou menos de 1 minuto após chegarmos. Fomos para Uniri, pegamos os disquetes e ficamos lá por umas 3 horas, até o último metrô. Na volta, descemos uma estação antes e caminhamos para casa, evitando que aqueles caras nos esperassem. Chegamos em segurança sem mais ninguém por perto. O cara sumiu por 2 semanas, mas depois voltou a aparecer. Não mexeu mais conosco, pois sabia que depois não poderia mais ir a Garofitcha. Ele se casou com ela e depois de uns 3 anos se mudou com ela para a Moldávia para criar ovelhas. Mutalano conformou-se com a perda dela e compareceu ao casamento. Vocês já passaram por uma situação parecida? Deixem as respostas nos comentários. Se vocês gostaram da história, não esqueçam de deixar um like, um comentário e compartilhar. E se inscrevam se ainda não são inscritos. Apertem o sininho para receber notificações. O que podemos aprender? Não bata nos cachorrinhos, deixe-os em paz. Se alguém correr atrás de você com tochas, não olhe para trás. Até a próxima, a gente se vê. Tchau.